Então, senhores, como de acordo com o nosso cronograma, hoje nós vamos estudar um pouquinho de interpretação de exames, tá? Eu tenho que dar essa base, pelo menos o básico de interpretação de exames e leitura de exames, porque durante as nossas aulas, sempre na ciência de enfermagem de vocês, eu disse, gente, verifico os níveis séricos das substâncias nos exames laboratoriais. E para isso vocês têm que saberem a ler e interpretar exames. Nossa aula nós vamos discutir um pouco, tá? Eu coloquei vários exemplos de exames para a gente ir verificando. Quem não conseguir interpretar o resultado de um, vocês me falam, tá? Que a gente retorna novamente. Eu coloquei o resultado de alguns e de outros eu deixei para responder com vocês para ver se vocês estão conseguindo assimilar minimamente, tá? Lembrando, gente, que a parte de leitura e interpretação de exames a gente pega com o tempo e com a prática. Quanto mais vocês praticarem, pesquisarem exemplos, vocês vão conseguir assimilar melhor, tá? Esse conteúdo. E isso vai servir para toda a vida profissional de vocês, não apenas na parte de nefrologia, tá? Tudo que vocês forem fazer na área da saúde, vocês podem utilizar a leitura e interpretação de exames. Basicamente, eu coloquei para discutir com os senhores hoje dois tipos, tá? Que seria os hemogramas e os exames de urina, principalmente para fazer a avaliação da função renal. Vamos começar com o hemograma. Então, gente, o hemograma, ele é uma das análises clínicas mais laboratoriais e clínicas mais comuns no serviço de saúde. Em todo o setor vai ter hemogramas que vocês podem fazer a leitura e o acompanhamento, tá? O hemograma sempre vai ser solicitado quando a gente quer ter algum tipo de informação sobre as células ou que compõem o sangue, tá? O nosso sangue, ele é basicamente formado por três tipos de células. Logicamente que tem algumas substâncias, temos a presença de alguns líquidos, tá? Mas quanto à célula que os constitui, nós temos as hemácias, que vocês também podem conhecer como glóbulos vermelhos, que tem como principal função o transporte de oxigênio. Nós temos os leucócitos, que são também chamados de glóbulos brancos, que têm como principal função a defesa do organismo. Existem alguns tipos diferentes de leucócitos, tá? Que eu vou apresentar para vocês os tipos de leucócitos. Hemácias não, hemácias é apenas um tipo, se não tiver nenhuma patologia. Plaquetas também é apenas uma variação que tem como principal função a coagulação. Hemácia, transporte de oxigênio, leucócito, defesa de organismo e plaquetas, coagulação. Todo o exame vai ter um valor de referência, tá? O que seria esse valor de referência, gente? É para você fazer o comparativo do que seria normal, o que a gente espera. Isso nós vamos chamar de valor de referência, o que nós esperamos e o que é considerado normal e o valor que deu no resultado do nosso paciente. Daí nós vamos pegar o resultado do nosso paciente, vamos sempre comparar com o valor de referência ao lado. Atualmente, quase todos os exames, eles têm esse valor de referência e facilita muito a vida dos profissionais de saúde, porque a gente só pega o valor de referência e compara com o resultado dos exames do nosso paciente ou nosso mesmo, independente do tipo de exame que for, tá? Antigamente não, antigamente nós não tínhamos os nossos valores de referência. Os profissionais de saúde tinham que decorar e aprender todos os valores de referência dos diferentes tipos de exame. Tá? Hoje não, hoje nós temos essa facilidade. Os valores de referência de um hemograma, eles surgiram na década de 60, em 1960, onde realizou-se um estudo com um grupo de indivíduos que não possuíam doenças. O resultado de todos os exames dessas pessoas sadias foram utilizados como base para fazer a média dos valores de referência que nós temos hoje, tá? 95% da população mundial sadia se encaixa
nesses valores de referência, tá? Os outros 5 pode ser pessoas que elas estão saudáveis, mas mesmo assim elas não estão dentro desse valor de referência. Elas podem estar um pouquinho acima desse valor ou um pouquinho abaixo, tá? Por isso que quando vocês olharem um valor de referência, se tiver uma variação pequena ou a mais ou a menos, é considerado normal também. Nem sempre vai indicar uma doença. Às vezes pode indicar uma doença um pouquinho mais branda, outras vezes pode ser uma doença, mas na maioria das vezes não é. Para você fazer essa diferenciação, se tiver um pouquinho diferente do valor de referência, a gente sempre utiliza algum outro sintoma clínico, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O hemograma, gente, ele é dividido basicamente em duas partes, tá? Uma que a gente chama de série vermelha, que estuda todos os constituintes de eritrócitos do sangue, tá? E também temos a série branca, que é a parte de leucócito, a parte de defesa. Então, a parte de transporte de oxigênio fica com a célula, com a série vermelha. A parte de defesa fica com a série branca. Por isso que eu coloquei aqui para vocês o hemograma, série vermelha ou eritrograma, porque em algumas literaturas a série vermelha também é chamada de eritrograma. O eritrograma ou a série vermelha é o estudo dos glóbulos vermelhos, apenas dos glóbulos vermelhos, tá? Também chamado em algumas literaturas, como eu mostrei para vocês, de hemácia e em outras literaturas eritrócitos. Então, glóbulo vermelho, hemácia e eritrócito é a mesma coisa. E eu coloquei para vocês os 3 nomes porque cada laboratório utiliza uma nomenclatura diferente. Daí, se vocês se depararem com esses 3 nomes, vão estar se referindo à mesma estrutura, tá? Na série vermelha, a gente sempre faz a avaliação da hemácia, que é a célula vermelha, da hemoglobina e do hematócrito. Tudo é referente aos glóbulos vermelhos. O que seria uma hemácia, gente? A hemácia ela tem como principal função o transporte de oxigênio e de gás carbônico. Nós não fazemos troca gasosa no interior, o ar rico em oxigênio entra e o rico em gás carbônico sai. Quem faz essa troca e esse transporte é a hemácia. Nessa hemácia tem uma proteína que nós chamamos de hemoglobina. A hemoglobina é ela que vai dar a capacidade da hemácia produzir, fazer o transporte de oxigênio, e também ela que vai dar a cor avermelhada. Então, por que o sangue tem uma cor vermelha? Porque as hemácias sanguíneas, os glóbulos vermelhos, possuem uma proteína que nós chamamos de hemoglobina. Além disso, é essa hemoglobina que faz o transporte da hemácia. Além disso, na parte da série vermelha do hemograma, nós temos a terceira parte que nós chamamos de hematócrito. Hematócrito, gente, vai ser o valor em porcentagem do volume ocupado pelas hemácias. Ou seja, você pega, por exemplo, 100 ml de sangue, mas geralmente é bem menos para fazer um exame, um hemograma. Quantos por cento dessas 100 ml é apenas de hemácias? Isso seria o hematócrito. Quando esses 3, vocês olharem um exame, um hemograma, e esses 3, hemácia, hemoglobina e hematócrito, tiverem baixos esses valores, pode indicar uma possível anemia. Se vocês fizerem a avaliação de um hemograma e esses 3 estiverem altos ou elevados, gente, pode indicar uma policitemia, que é o excesso de hemácia. No geral, na maioria das vezes, não tem nenhum problema ter esse sangue a mais, tá? A não ser que a pessoa tenha alguma patologia envolvida além da policitemia. Mas o que a gente utiliza mais mesmo é para verificar anemia. Se tiver tudo reduzido, hemácia, hemoglobina e hematócrito, essa pessoa está com anemia. Como que funciona? Aqui, ó, o eritograma lá no exame de sangue. Eu disse para vocês que é verificado hemácia, hemoglobina e hematócrito. E no lado sempre vai ter o valor de referência. O que seria esse valor de referência? É o valor considerado normal, o valor considerado saudável.
Em alguns tipos de hemograma, hemácia, hemoglobina e hematócrito, os valores de referências vão estar separados por gênero, porque os homens, geralmente, eles têm um pouquinho mais de hemácia, têm um pouquinho mais de hemoglobina e um pouquinho mais de hematócrito do que as mulheres. Por isso que em alguns tipos de hemograma mostram valor de referência para um homem saudável, um valor de referência é aquilo que é considerado normal, e valor de referência para uma mulher saudável, que é considerado normal para uma mulher. Como eu disse para vocês, antigamente nós tínhamos que decorar tudo. Qual é o valor de referência de uma hemácia para um homem, qual é o valor de referência para uma hemácia para uma mulher. Hoje não, os exames já têm do lado desses valores e é só vocês fazerem a comparação, tá? Mas é sempre bom o profissional de excelência, eles aprenderem isso, terem todos esses valores em mente, porque existem laboratórios e laboratórios. Tem alguns tipos de laboratórios que eu não sei o porquê. Eles querem complicar um pouco a vida do pessoal e não colocam os valores de referência, só mostra o resultado do exame. Daí o profissional que tem esses valores em mente, ele já consegue fazer a leitura e interpretação. Mas no geral, todos que eu vejo têm esses valores de referência para vocês fazerem a comparação. Vou dar um exemplo aqui para vocês começarem a pegar essa parte vermelha do hemograma. As hemácias geralmente são contadas em milhões. O valor de referência de uma hemácia de um paciente saudável é de 4,5 a 6 milhões por milímetro cúbico. Esses são os valores de referência, o que é considerado normal. O valor obtido foi o valor da amostra desse paciente. Foi encontrado que ele tem 6,12 milhões. Esses 6,12 milhões está dentro do valor de referência ou está fora? O que vocês acham? Tá fora. Tá fora. Tá um pouco fora. Ele tá aumentado ou ele tá diminuído? Tá aumentado. Tá aumentado. Muito ou pouco? Como é que Vocês é, acham? professor? Tá 6. Como é que é, professor? Tá, o valor dessa amostra de hemácias está aumentada, como vocês me falaram. Mas é uma elevação alta ou uma elevação pouca? Alta, eu acho que é alta. Alta, eu acho que é alta. Tira aqui no valor de referência, ó, vocês estão trabalhando com duas casas decimais. No valor obtido, corta esse 2, trabalha apenas com duas casas decimais, 6,1. Tá muito fora do valor de referência? Não, muito não. Não, muito não. Então, eu disse para vocês, se tiver hemácia, hemoglobina ou hematócrito um pouco a mais, não teria nenhum problema. Então, em número de hemácia, esse paciente ainda é considerado saudável. Hemoglobina é de 15,1 o valor que foi encontrado nesse paciente. O valor de referência diz que uma hemoglobina tem que ser de 13 a 16. O valor obtido na amostra do paciente está dentro do valor de referência? Tá. Então, a hemoglobina dele também é considerada normal. O hematócrito, que seria o volume a porcentagem de glóbulos vermelhos dentro da amostra coletada. No valor de referência diz que essa porcentagem tem que ser de 38% a 50%. Nós encontramos no resultado do paciente 44,8%. Está dentro do valor de referência? Sim. Então, esse hemograma é de uma pessoa com nenhum tipo de comprometimento, tá? Não tem nenhuma anormalidade, nenhuma alteração. Vamos treinar um pouquinho mais. Esse outro, os valores de referência estão aqui, e aqui são os valores encontrados na amostra. A hemácia, geralmente são contadas em milhões, como eu falei para vocês. O valor de referência é 3,9 a 5. Aqui deu 5,3, porque 38 a gente corta a segunda casa e trabalha apenas com as duas primeiras. Então, 5,3 está muito fora do valor de referência? Não. Então, eu ainda considero normal. Hemoglobina. O valor de referência está descrito que é de 12 a 15,5. Ele está com 13,4, 13,40.
Tá dentro do valor de referência? Sim. Sim. Perfeito. O hematócrito tá de 35 a 45 no valor de referência. Foi encontrado 42,8. Tá dentro do valor de Então referência tá. que eu encontrei? Então tá. Então, então esse hemograma tem alguma alteração ou não? Não. Não. Isso, não tem nenhuma alteração. Mais um. Os glóbulos vermelhos, gente. No valor de referência diz que tem que ser 4,5 a 5,4. Aqui deu 3,53 ou 3,5. Para vocês trabalharem apenas com duas casas. Tá dentro desse valor de referência? Sim. Sim. De 4,5 a 5,4? Não. Tá abaixo. Tá baixo, não tá? Tá abaixo. Tá. Hemoglobina. É de 11,8 a 15,6. Tá 10,7. Não. Tá dentro do valor de referência? Não. Tá baixo ou tá alto? Tá baixo. Tá baixo. Perfeito, tá baixo. O hematócrito tá 32,8. O valor de referência dele é 36 a 48. Tá dentro Não. desse valor de referência? Não. Tá o quê? baixo. Tá baixo ou tá alto? Tá baixo. Quando tudo tá baixo, eu disse pra vocês que vai significar o quê? Vocês lembram? Tá alterado. Tá alterado. Não, quando tá baixo, eu disse pra vocês, gente, quando o hemograma, a série vermelha tiver os três componentes baixos, sempre vai ser uma anemia. Então, esse hemograma aqui, a pessoa tá com anemia, tá? Lembre-se, se tiver uma alteração para mais, não vai ter muito problema. Mas se tiver alguma alteração para menos na série vermelha, significa que esse paciente tem uma anemia. Então, esses valores que vocês viram e fizeram a comparação perfeitamente para mim, disseram que estão abaixo do valor de referência, provavelmente esse paciente está com uma anemia. Isso eu consigo identificar apenas lendo a série vermelha do Professor, como é que eu consigo hemograma. saber que é uma anemia? Como é que eu consigo saber que é uma anemia? Porque esses valores aqui estão baixos, gato. Ó, eu tenho os valores de referência e esses daqui são os valores da amostra coletada pelo paciente. Se esses três estão abaixo do valor de referência, é uma anemia. Sempre vai ser uma anemia, baixo, tá? então. Sempre que estiver baixo, então. Sempre que estiver baixo. Abaixo do quê? Abaixo do valor de referência. Eu não disse para vocês que quase todos os exames dos laboratórios de hoje nós temos o valor de referência? Nós também temos o valor da amostra coletada. Eu vou comparando um com o outro. O valor que eu encontrei de glóbulo vermelho com o valor de referência. O valor que eu encontrei de hemoglobina com o valor de referência. O valor que eu encontrei de hematócrito com os valores de referência. Se eles estiveram abaixo desses valores de referência, a pessoa está com anemia. Certo. Mais um para vocês ver se deu para vocês pegarem. Ó, em alguns hemogramas tem uma série de fatores para vocês estudarem na série vermelha. Eu estou passando para vocês apenas os três primeiros que são os que têm mais significância clínica, tá? Hemácia, hemograma e hematócrito. Porém, tem mais uns outros que vocês não vão se ater nesse momento. Se vocês aprenderem esses três, vocês vão conseguir ler perfeitamente um hemograma na parte da série vermelha. Vamos mais um, senhores. Valor de hemácia. Aqui está dizendo que tem que ser de 4,5 a 6. Ele está 6,1. Está dentro desse valor de referência? Tá dentro. Tá dentro, né? Assim, um pouquinho a mais porque tá 6,1 e até 6. Hemoglobina, gente, é de 13 a 16. No resultado do paciente deu 12,5. Tá dentro esse valor de hemoglobina no valor de referência? Não. Tá acima ou abaixo? Tá abaixo. Quando tá abaixo significa o quê? Vocês lembram? Senhores, a gente acabou de fazer aqui, ó, quando os valores estão abaixo. Quando o valor que eu encontrei
a amostra do meu paciente tiver abaixo do meu valor de Anemia. referência, sempre vai significar o quê? Anemia. 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 Então, aqui está abaixo a hemoglobina. Tá baixo. Então, Com esse paciente está com anemia. o quê? Com anemia. Isso. Viu como que vocês pegaram? Agora é só treinar. Prestem muita atenção dos valores de referência e muita atenção nos valores que foi encontrado na amostra de sangue desses pacientes. Façam as comparações. Se tiver um pouco acima, não tem nenhum problema. Se tiver abaixo, provavelmente esse paciente está com uma anemia. Quase sempre vai ser anemia, tá? Daí treinem, tá? Pesquisem vários tipos de resultados de hemograma e ficam fazendo esse treino. Quem tiver resultados antigos de hemograma em casa, ou próprio ou de algum familiar, geralmente quem tem criança tem bastante resultados de hemograma em casa, tentem ficar fazendo essa leitura e essas comparações do valor de referência com o valor obtido na amostra. Se tiver abaixo, esse paciente está com uma anemia. E com isso, nós terminamos a série branca do hemograma, tá? Aqui eu coloquei para vocês, gente, para mostrar para os senhores o quanto que é importante vocês aprenderem isso. Isso daqui é uma questão de concurso público de nível técnico em enfermagem, tá? Onde aqui está dando um caso clínico de um paciente masculino de 25 anos de idade, que procurou atendimento médico queixando-se de febre, calafrio nos últimos 3 dias. Foram feitas a coleta de sangue, né, e encontraram esses resultados. E abaixo está os valores de referência. Aqui está dizendo que uma hemoglobina tem que estar entre 14 e 18. A hemoglobina dele está em 11. Tá abaixo. Está abaixo ou está dentro do valor de referência? Tá abaixo. Isso. O hematócrito, que é em porcentagem, no valor de referência diz que tem que estar entre 42 e 52. O dele está em 31. Tá abaixo. Está dentro ou está abaixo do valor de referência? Tá abaixo. Isso. Ó, agora coloque na cabeça de vocês. Anemia. Quando está abaixo, eu tenho que doença? Anemia. Perfeito. Com base no caso clínico descrito e nas informações prestadas, julguem os seguintes itens. O paciente apresenta um quadro de anemia, pois os valores de hemoglobina, hematócrito e contagem de eritrócitos estão abaixo nos intervalos de normalidade para a sua idade. Certo ou errado? Certo. Isso é uma questão de concurso que vocês acertariam se vocês continuarem treinando, tá? Agora nós vamos para a segunda parte do hemograma, que é a parte de leucograma ou a série branca, tá? A série branca, ela vai avaliar os leucócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. Ele vai ser ao contrário do que nós vimos na série vermelha, porque na série vermelha, quando os valores estão abaixo, indica uma anemia. No leucograma, por eles avaliarem a defesa do organismo, se o leucograma, essas células brancas estiverem altas, significa que o corpo está combatendo algum tipo de infecção ou de inflamação, tá? Os valores de leucócitos, que são as células de defesa do nosso organismo, variam de 5.000 a 10.000 células por cada ml de sangue, tá? Quando esses valores estão reduzidos, ou seja, quando os leucócitos estão baixos, sempre vai indicar uma infecção, uma alergia, uma inflamação, eu tenho que corrigir aqui, ou estresse, tá? Porque o estresse também causa alguns tipos de infecção e uma baixa da imunidade, tá? Então, tomem muito cuidado com o estresse. Quando os valores de leucócitos estão aumentados, gente, sempre vai ser uma infecção, pode indicar também uma desnutrição ou uma imunidade baixa, entre outros, tá? Ou seja, se o leucócito não estiver na linha da normalidade, que é de 5.000 a 10.000 células por ml, sempre vai indicar algum problema, se ele estiver acima ou se ele estiver abaixo. Estando nesse limite, nesse valor de referência, não tem problema algum.
Eu vou mostrar para vocês alguns hemogramas na série branca. Quem estiver fazendo a anotação, começa a anotar agora para vocês não se perderem na hora da gente fazer a leitura. Por quê? Porque é um pouquinho mais complicado de ler uma série branca. Não é simples igual a série vermelha. Eu não disse para vocês que o leucograma ou a série branca é a avaliação de leucócitos. E esses leucócitos são responsáveis pelas células, são as células de defesa que fazem todo o sistema imunológico funcionar. E nós temos um valor de referência dele de 5.000 a 10.000 células por ml. Isso eu já disse para os senhores. Eu disse também que se eles estiverem reduzidos, eu tenho alguma indicação de algum problema. Infecção, alergia, inflamação ou crise de estresse. Se eles estiverem aumentados, pode também ser uma infecção, uma desnutrição ou uma imunidade baixa. Porém, gente, existem 5 tipos de leucócitos e a gente precisa saber o que cada leucócito desse vai combater. E eu coloquei bem resumido para vocês entenderem que na série branca vai vir o valor geral de leucócito para vocês verem se está dentro desse valor de referência. E depois vai vir todos os outros 5 tipos para a gente verificar qual é o tipo de infecção ou de inflamação, apenas olhando no hemograma. Vamos lá. O primeiro tipo de leucócito, gente, coloquem aí quem estiver escrevendo, é o neutrófilo. O neutrófilo, ele vai combater infecções bacterianas. Então, se o número de neutrófilo estiver muito alto ou muito baixo na série branca, vai ter... eu tenho que corrigir aqui também. Ficou tudo série vermelha. Mas aqui é série branca, tá, gente? Mesmo jeito que tá aqui. Se tiver presença de neutrófilo em grande quantidade ou em pouca quantidade, vai significar que esse paciente está com uma infecção causada por bactéria, tá? Então, eu tenho 5 tipos de leucócitos e o primeiro tipo de leucócito é o neutrófilo. O neutrófilo, ele vai combater infecções bacterianas. Existe um tipo específico de neutrófilo que eu chamo de segmentados ou bastão, que é o neutrófilo jovem, tá? Vai ocorrer naqueles casos que a infecção bacteriana ela é tão alta, ela é tão severa, ela é tão perigosa, que o organismo vai começar a liberar esses neutrófilos sem eles estarem maduros o suficiente ainda, tá? Enquanto isso, ele está amadurecendo uma parte, ele libera a parte imatura e fica amadurecendo os outros. Então, um segmentado ou um bastão, também chamado de bastonete, é um neutrófilo jovem. Ambos vão combater infecções bacterianas. O segundo tipo gente, é os linfócitos. Os linfócitos, eles vão combater infecções por vírus e também são responsáveis por surgimento de alguns tipos de tumores, tá? Pessoas que têm câncer, geralmente, eles vão ter uma taxa aumentada nos linfócitos. Então, um linfócito vai fazer a defesa contra vírus e tumores. E eles também são os responsáveis por iniciar aquele processo de rejeição de órgãos que nós estudamos na nossa aula de quinta e sexta-feira, tá? Então, eu tenho um tipo de leucócito, que eu chamo de linfócito, que vai combater infecções virais, vai fazer o surgimento de tumores e também inicia o processo de rejeição de órgãos. O terceiro tipo, gente, é o que eu chamo de monócito. O monócito, ele vai combater vírus e bactérias. Então, eu posso utilizar um neutrófilo para combater bactéria. Eu posso utilizar um linfócito para combater vírus, mas eu também posso utilizar um monócito que vai combater ambos, um vírus e uma bactéria, tá? Eu também tenho um quarto tipo de leucócito que eu chamo de eosinófilo. O eosinófilo, ele só vai combater parasitas, aquelas pessoas que têm algum tipo de verminose. Se tiver algum tipo de verminose, vai aparecer no hemograma, na série branca, os eosinófilos um pouquinho mais alto, além também de combater
patógenos que causem alergia. Então, pessoas que são alérgicas a alguma coisa e na hora que elas dão entrada no serviço de saúde, estiverem em crise alérgica, quando nós realizarmos um hemograma, os eosinófilos dela vão estar altos. Por quê? Porque o eosinófilos combate parasita no caso de verminoses e também combate mecanismos de alergia. E o quinto e último tipo de leucócitos é os basófilos, que eles são responsáveis por inflamações crônicas. Se nós estivermos suspeitando de algum tipo de inflamação e fizermos um hemograma e os basófilos estiverem altos, significa que esse paciente está com uma inflamação crônica. E no finalzinho, que não é um tipo de leucócito, tá, mas também pertence à série branca, estão as plaquetas. As plaquetas, elas são responsáveis pelo processo de coagulação. Então, se as plaquetas estiverem baixas, gente, no organismo, essa pessoa está muito mais propensa a desenvolver distúrbios hemorrágicos, ter hemorragia interna, e também pode ser um indicativo de dengue. Quando a pessoa está com dengue, ela tem uma queda no número de plaquetas, faz com que ela seja mais propensa a desenvolver hemorragias. Agora, vocês conhecendo sabendo que um leucócito ele tem um valor de referência e se divide em 5 partes, e cada uma dessa parte combate um agente específico, quando a gente olhar no hemograma, a gente verifica o valor total e verifica esses específicos. O que der alterado, a gente já sabe mais ou menos o que esse paciente está tendo, tá? Aqui, eu coloquei para vocês os valores de referência deles, todos os tipos de leucócitos, tá? São 5 tipos, né? Que nós vimos agora. E o leucócito propriamente dito. Isso pode ser medido nos valores de referência, gente, de dois modos, tá? Ou por microlitro e milímetro cúbico de sangue. Nós vamos ter esses valores. Ou também pode ser por porcentagem, que é mais fácil de ler. Para isso ficar um pouquinho mais claro na cabeça dos senhores, vamos treinar novamente. Esse daqui é um hemograma completo. Tem o eritrograma, que nós acabamos de ver, que é a série vermelha. Novamente, ó, tem o valor de referência do homem, tem o valor de referência da mulher e o resultado desse paciente, tá? Daí, isso nós já lemos nos slides anteriores. Agora nós vamos para a parte do leucograma, ou série branca, que é essa daqui, que tem o leucócito total e tem todos os tipos de leucócitos. Por isso que eu mostrei para vocês os 5 tipos de leucócitos, tá? Daí eu disse para vocês que podem ser medidos ou por porcentagem desse valor de referência, ou pode ser medido por milímetro cúbico, tá? Vai do profissional, qual que ele vai querer utilizar. O milímetro cúbico, ele tem uma margem de erro menor, tá? Se você for ler por milímetro cúbico, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho para fazer a leitura, ele fica mais fidedigno no resultado do que por porcentagem. Vamos lá. Os leucócitos desse paciente, que são essas células de defesa, deu 25.310 células por milímetro cúbico. No valor de referência, diz que tem que dar 3.600 a 11.000. Esse valor que eu encontrei nesse hemograma, gente, está dentro ou está fora do valor de referência? Alto. Está fora do valor de referência. Está alto ou está baixo? Alto. Tá. Vocês lembram que eu falei, eu não sei se vocês anotaram, quando um leucócito está alto, o que pode ser? Né? Com infecção, né? Isso. Então, esse paciente está com uma infecção. No primeiro valor do hemograma dele, eu consegui verificar isso, porque os leucócitos estão muito mais elevados do que o valor de referência preconizado. Daí a gente pode avaliar os demais para saber, em alguns casos dá para saber qual é o tipo de infecção. Mas, no geral, se vocês souberem ler apenas o primeiro, o leucócito, e saber identificar que tem uma infecção, isso já vai ser o diagnóstico do paciente de vocês e já vai melhorar muito a assistência de vocês. Quando a infecção, a gente se trata com o quê? Com antibiótico. Então, vocês vão olhar
na prescrição dele e vai ver que lá tem todos os antibióticos. Agora vocês sabem o porquê que aquele antibiótico está escrito. É como que vocês identificam uma infecção no hemograma. Por isso a importância de um técnico em enfermagem também saber ler um hemograma. Por mais que alguns profissionais digam que os técnicos não precisam, eu ainda defendo que todo técnico de enfermagem tem que saber ler hemograma. Nem que seja o básico que eu estou mostrando para os senhores agora, tá? Na série branca, gente, vai mostrar todos os tipos de infecção. Por exemplo, a pessoa está com suspeita de infecção urinária. Logicamente, faz um exame de urina e vai mostrar essa infecção urinária. Aqui nos slides para frente, os próximos, eu vou mostrar para vocês os exames de urina, como fazer a interpretação. Mas infecção de urina não é uma infecção? Então, se esse paciente, além do exame de urina, fizer um exame de sangue, os leucócitos vão estar aumentados do mesmo jeito, tá? Então, eu posso identificar essa infecção urinária pelo hemograma e pelo exame de urina, que nós chamamos de EAS. Identificando aqui a infecção, vamos verificar se dá para saber qual é o tipo de infecção. O bastonete, ele tem que ser zero, né? Porque é aqueles neutrófilos imaturos. Eles têm que ser zero ou muito próximo, tem que ser de 0 a 500 ou um valor muito baixo. Foi encontrado zero. Esse valor encontrado zero está dentro do valor de referência? Sim. Então, o que está aumentado não é um bastonete. O eosinófilos, o valor de referência dele é de 0 a 550. Tá zero o de eosinófilo. Tá dentro do valor de referência? Se tá dentro do valor de referência, já sabemos que não é nenhuma alergia e nenhum tipo de verminose. Porque o eosinófilo só é para alergias e verminose. Os basófilos, eles estão 253. O valor de referência é de 0 a 220. Não. Ele está dentro do valor de referência? Não. É até 220, gente. Tá 253. Tá alto, professor. Vamos lá. Tá alto, professor. Isso, tá alto. Porque é de 0 a 220, tá 253. Daí vocês olhem lá no que eu mostrei para vocês e procurem o basófilo. O basófilo é inflamação crônica. Então, esse paciente está com uma infecção. Uma infecção por quê? Porque os leucócitos dele estão altos. E é algo crônico, uma inflamação crônica, porque os basófilos estão aumentados. E assim a gente faz. Então, provavelmente, eu só coloco uma infecção. Se vocês aprenderem apenas o leucócito, já vai ser de grande ajuda na prática clínica de vocês. Se vocês conseguirem aprender os demais, vai ser muito mais importante, tá? Mas vocês aprendendo o leucócito, vocês já vão saber que é uma infecção. Vocês aprendendo os outros, já vão saber que essa infecção é um tipo de inflamação crônica. Outro. Os leucócitos sempre vão vir acima. O valor de referência dele é de 3.500 a 10.500. Tá em 7.890. Tá normal? Tá normal. Perfeito. Se ele tá normal, gente, os outros vão estar normal. Porque vocês lembram que bastonete segmentado, basófilo, linfócito, neutrófilo, todos são tipos de leucócitos. Então, se o de cima tá normal, os de baixo com certeza vai estar normal, tá? Embaixo nós... Alguém quer fazer alguma pergunta? Embaixo, gente, nós vamos ter as plaquetas que eu disse para vocês, que vai ser responsável pelo fator de coagulação do corpo. Se as plaquetas estiverem altas, significa que esse paciente está com algum problema hemorrágico, ou vai desenvolver algum problema hemorrágico, ou dengue, tá? Se eles estiverem altos, significa que esse paciente está propenso a formar trombos, que trombos também podem causar alguns problemas na fisiologia orgânica. Desde isquemias, principalmente as isquemias, quando formamos trombos, tá? Que isso pode ser no rim, que nós vimos que nós temos uma isquemia renal,
Pode ser no intestino, que nós temos uma isquemia entérica. Pode ser no encéfalo, que nós temos o acidente vascular encefálico isquêmico. Por isso que o resultado de plaquetas ele é muito importante. Eles não podem estar nem altos, porque senão esse paciente vai ser propenso a formar esses trombos. E eles também não podem ser baixos, porque ele pode desenvolver uma hemorragia ou uma dengue propriamente dita. O valor de referência, gente, de uma plaqueta é 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico de sangue. Nesse paciente, encontrou o valor 344 mil. Esse valor encontrado está dentro do valor de referência? Tá dentro. Vocês consideram, então, que esse hemograma tem algum tipo de alteração ou não? Sem alteração. Sem alteração. Perfeito. Viu como que vocês já estão conseguindo ler hemogramas? É tudo questão de treino e prática. Vamos ver esse. Aqui vai juntar todos. O eritrócito da série vermelha tá 4,63. Tem que ser 3,8 a 4,8. Tá dentro o valor? Sim. O que vocês acham? Sim. Sim, então esse paciente não está com anemia. Os leucócitos tá 6,04. Tem que estar 4,5 a 11. Também esse não. paciente está com alguma alteração de leucócitos? Também não. Então ele não tem nenhum tipo de infecção. Se os leucócitos não estão alterados, ele não tem nenhum tipo de infecção nem de inflamação. As plaquetas são de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Tá 87.000. Tem alguma alteração plaquetária aqui? Elevada. Tá abaixo ou tá elevada? Abaixo. Elevada. Isso. Não, tá abaixo. Tá certo. Abaixo. Ó, 87.000 é 150 a 400. Tá abaixo. Se tá abaixo, gente, eu disse pra vocês que significa o quê? Quando as plaquetas estão baixas, vocês lembram? Plaquetomia. Anota assim. Plaquetomia. Não. Não, é uma plaquetopenia e uma trombocitopenia. Mas quais são as doenças ou possíveis quadro clínico que esse paciente vai desenvolver quando as plaquetas estão baixas? Infecção. A dengue, assim. Infecção. A dengue. Isso. Dengue ou hemorragia. Plaquetas baixas, dengue ou hemorragia. Plaqueta alta, formação de trombos. Então, esse paciente está com uma plaquetopenia ou trombocitopenia, que é o valor baixo de plaquetas, provavelmente decorrente ou de uma dengue ou de um processo hemorrágico, tá? Todas as pessoas que estão com dengue, o correto deveria se fazer um hemograma para confirmar o nível de plaquetas, tá? Porém, geralmente, muitas das vezes eles fazem só com os sinais clínicos, os sintomas. Mas se um paciente com dengue fizer um hemograma, ele vai estar sempre com nível baixo de plaquetas. Aqui, nós encerramos a parte de hemograma, gente. Vocês estão conseguindo entender o iniciozinho da ideia para começar a treinar em casa? Professor, a leitura de hemogramas da série vermelha e da série branca? Da dengue, por favor. É porque estou atendendo aqui onde eu estou e eu não consegui. Por favor. É porque estou atendendo aqui onde eu estou e eu não consegui. Ah, tá. Aqui, ó. Eu disse para vocês que o hemograma nós temos a série vermelha, que nós vimos no início, daí tem a série branca, que vai identificar alguma infecção, e no finalzinho do hemograma sempre vai ter o valor de plaquetas, gente. Plaquetas são células responsáveis por fazer a coagulação do organismo. Nós precisamos dessas plaquetas, porque senão, em qualquer trauma, em qualquer corte, ele ia ficar sangrando até o paciente morrer de hipovolemia. Então, vocês repararam já que toda vez que a gente se machuca, se corta ou tem algum tipo de trauma, com o tempo para de sangrar? Ou fica sangrando sempre? E aí, senhores, quando vocês se machucam, ficam sangrando sempre ou com o tempo para? Para. Então, isso para
Porque no sangue existe o que nós chamamos de plaquetas. Plaquetas são células responsáveis por fazer essa coagulação. O valor de referência de uma plaqueta é de 150 mil a 450 mil por milímetro cúbico de sangue. Esse é o que é considerado normal. Eu disse para vocês que todos têm um valor de referência, tá? E no caso desse paciente aqui, foi encontrado um valor de 344 mil. Esse valor está dentro ou está fora do valor de referência? Está dentro. Tá dentro. Então, é normal. Se essas plaquetas estiverem baixas, gente, se esse número encontrado for abaixo do valor de referência, eu digo que esse paciente tem algum problema de coagulação, muito provavelmente ele está propenso a hemorragias internas ou dengue. Dengue dá uma queda no número de plaquetas. Então, se o paciente de vocês olharem o hemograma e tiver com plaquetopenia, ou seja, com as plaquetas baixas, ou ele está com algum distúrbio de coagulação, ou ele está com dengue, tá? Daí, para me verificar dengue, eu sempre utilizo os sinais clínicos. Quais são os sinais de dengue? Dor, febre, dor atrás dos olhos, desconforto, né? Daí, com esses sintomas, eu olho o hemograma dele e vejo que as plaquetas estão baixas, com certeza vai ser dengue. Elas também não podem estar elevadas, porque se elas estiverem elevadas, pode formar coágulos dentro do organismo desse paciente e ele ter algum tipo de isquemia, que nós estudamos isquemia nas aulas passadas, tá? Daí aqui eu disse para não tinha nenhuma alteração. E aqui eu mostrei um exemplo para vocês. O valor de plaquetas desse hemograma, o valor de referência, o que é considerado normal, é de 150 mil a 400 mil por milímetro cúbico. Foi encontrado na amostra de sangue desse paciente 87 mil plaquetas por milímetro cúbico. Esse valor tá dentro do valor de referência? Sim, tá abaixo, né? Sim, tá abaixo, né? Tá, então não tá dentro, tá abaixo. Se a plaqueta tá baixa, eu disse para vocês, plaqueta abaixo significa dengue ou distúrbio de coagulação, muito provavelmente uma hemorragia. Então eu posso verificar dengue apenas verificando o número de plaquetas, tá? E com isso nós encerramos a parte de hemograma. Viu como que os senhores conseguem ler? Viu como que um técnico de enfermagem ele tem sim a capacidade e ele deve aprender isso? Não é tão difícil, é questão de treino e de prática. Se eu mandar uns hemogramas para vocês, vocês conseguiriam pelo menos tentar falar para mim se tem algum tipo de alteração e possivelmente Sim. Qual seria essa alteração? Sim ou não? Sim. Então eu vou mandar no final das nossas aulas eu vou atrás de uns hemogramas, tá? E vou mandar para vocês. Daí amanhã a gente discute, ver se vocês estão indo pelo caminho certo ou não. Mas no geral é isso, a parte de hemograma. Agora nós vamos iniciar a parte de exame de urina, tá? Os exames de urina, gente, sempre vai ser para avaliar a condição renal, tá? Se esse rim está secretando de maneira adequada. Vocês lembram que eu falei para vocês que tem uma série de substâncias que tem que existir na urina, porque se elas não estão presentes na urina, muito provavelmente elas estão represadas dentro do organismo, que pode fazer com que esse rim pare, pode causar um monte de problemas orgânicos, principalmente se for substância tóxica, como a amônia. Então, a amônia vai estar presente na urina e tem que ter um valor adequado de amônia, porque se não tiver saindo quantidade suficiente de amônia pela urina, significa que ela ainda está dentro do organismo. Tem que ser liberado pela urina também a ureia, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Se no exame de urina mostrar que está saindo menos ureia do que o recomendado nessa urina, significa que a ureia ainda está dentro do organismo. Ureia em alta concentração, como nós vimos, pode causar gota. É a ureia ou ácido úrico, tá? É a mesma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se no exame de urina tiver a presença de sangue, vai mostrar uma hematúria. Se tiver uma proteína, vai mostrar uma proteinúria. Na nossa aula de
Sexta-feira, vocês lembram que nós estudamos duas síndromes, síndrome nefrótica e síndrome nefrítica? A síndrome nefrótica tinha uma perda de proteína muito grande pela urina. Então, eu tinha uma proteinúria. Se eu fizer um exame de urina nesses pacientes e tiver um alto nível de proteinúria, provavelmente ele tá com algum problema renal do tipo síndrome nefrótica. Daí eu vou levar em consideração os outros sintomas que nós vimos na síndrome nefrótica. O inchaço generalizado, os triglicerídeos altos e por aí vai, tá? Nós vimos tudo na aula passada. E hematúria, que seria a presença de sangue nessa urina. Tudo isso daqui, se tiver com alteração, significa que o rim não está funcionando de maneira adequada. Todos eles, gente, têm valores de referência também. Então, fica fácil fazer a comparação deles. Vamos lá. O valor primeiro de creatinina. Creatinina é uma proteína que a gente utiliza para verificar função renal, tá? Que ela é liberada pelo fígado, é utilizada no metabolismo dos músculos e é filtrada e secretada para fora do organismo pelos rins através da urina. Se tiver pouca creatinina, significa que o rim não está conseguindo fazer a filtração adequada, tá? Então, o rim aqui já começa a indicar que ele está com algum tipo de problema. E isso eu consigo verificar apenas pelo nível de creatinina na urina. Nos homens, o valor de referência de uma creatinina é entre 0,6 e 1,3 miligramas por decilitro de urina. Numa mulher, é 0,5 a 1,2 miligramas por decilitro de urina. Por que que o homem é um pouquinho maior? Ocorre até no hemograma. Vocês viram que as hemácias dos homens são maiores, os leucócitos dos homens geralmente são um pouquinho maior. Porque os homens, no caso da urina, gente, eles possuem mais massa muscular. E eu não disse para vocês que a creatinina é utilizada e liberada nos músculos para os rins fazerem essa filtração. Se os homens têm mais massa muscular que as mulheres, os valores de creatinina é normal ser um pouquinho mais alto do que das mulheres, tá? Na mesma coisa ocorre lá no hemograma quando nós vimos a série vermelha. O sangue do homem, ele tem sim um pouquinho mais de hemoglobina, que é responsável por fazer oxigenação. Por isso, quando a gente faz a punção de um homem e de uma mulher, o sangue do homem é um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais concentrado. Mas isso é considerado normal e para isso nós temos os valores de referência para homens e temos os valores de referência para a mulher. É só vocês olharem novamente o valor de referência e o que foi encontrado nesse paciente. Vamos lá. A creatinina desse paciente, vamos considerar que seja... Tanto faz, um homem ou uma mulher que vai estar dentro. Deu 0,84. Nos valores de referência para homens e mulheres, vamos para as mulheres para vocês não se confundirem. Supõe-se que essa paciente ela é uma mulher. O valor de referência de uma creatinina de uma mulher é de 0,5 a 1,2. Foi encontrado 0,84. Tá fora? Tá dentro ou tá fora, gente? Tá fora. Tá fora? Trabalhem com apenas duas casas decimal, uma casa decimal. Tira o 4, 0,8. Tá dentro ou tá fora? Eu acho que tá fora. Eu acho que tá fora. Alguém acha diferente? Não? Olha, gente. 0,5 a 1,2. 0,8 tá dentro de 0,5 a 1,2. Vê se vocês conseguem fazer essa associação. 0,5, 1,2. 0,8 está sim entre esses dois valores. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2. 0,8 está sim dentro do valor de referência para a mulher e para o homem também. Porque que não bota então aqui eu digo digo no lugar certo. Isso aqui é só para complicar, né? Porque que não bota vírgula no lugar certo. Mas aí tá dando 0,84. Não, mas ela tá no lugar certo. Pois é, mas aí tá dando 0,84. 0,84 ainda é menor que 1.
Por isso que eu falei, para facilitar o estudo de vocês, e eu disse também que isso vai variar sempre de laboratório para laboratório. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Em alguns laboratórios, a maioria vai trazer para vocês apenas 2 casas. Em outros, vai trazer 3. Por isso que vocês têm que estar sempre atentos aos valores de referência. Se aqui tá dentro esse valor, eu poderia considerar algo normal. Agora, gente, eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte, que aqui nesse exame tem uma característica bem peculiar. Por quê? 0,84 está sim dentro do que nós vimos do valor de referência. Porém, aqui está em gramas por litro e aqui está em miligramas por decilitro. Essas unidades de medida também podem mudar o valor desse exame, tá? Porém, nesse caso aqui, não teve nenhuma modificação no valor total. Então, a creatinina nesse paciente está num valor considerado normal. Se a creatinina está normal, significa que o rim, a função renal desse paciente ainda está dentro da normalidade também. Ele não tem nenhum problema renal, apenas pelo valor da creatinina. Agora, os valores de ureia e de proteína. Foi coletada a amostra de urina desse paciente, foi feito o exame de urina. A creatinina dele deu 1,9. O valor de referência é 0,7 a 1,3. Essa creatinina está dentro do valor de referência? Tá não. Eu acho que não tá não. O que vocês acham? Tá não. Tá. Ela está mais alta ou ela está mais baixa do que o valor de referência? Já tá alto. Isso. E eu disse para vocês que creatinina é um dos primeiros indicativos que o paciente está com algum problema renal. Então, se esse paciente está com nível de creatinina mais alto do que o valor de referência, muito provavelmente ele está com alguma disfunção renal. O valor de ureia, eu disse para vocês que a ureia é um composto tóxico que é liberado pela urina, que dá o cheiro característico da urina. Ela não pode ficar em excesso no organismo, porque esse paciente pode desenvolver gota ou indicar que o rim não está funcionando de maneira adequada. O valor de referência de uma ureia é entre 10 a 50 miligramas por decilitro de urina. Foi encontrado um valor de 98 miligramas por decilitro. Esse valor de 98 está dentro ou está fora do valor de referência? Fora. Alto. Está alto ou está baixo? Alto. Isso. Mais um indicativo. A ureia está alta, significa que o rim não está conseguindo tá secretando a mais essa ureia, tá? Agora, no caso da proteinúria, que significa a quantidade de proteínas presente nessa urina. O valor de referência, gente, é menos do que 0,30 gramas em 24 horas. Nesse paciente, deu 1,2 gramas em 24 horas. Esse valor está dentro do valor de referência ou não? Alto. Não. Está alto ou está baixo? Alto. Está bem alto. Então, gente, creatinina, ureia e proteinúria estão todos alterados. Muito provavelmente esse paciente está começando a desenvolver algum tipo de insuficiência renal, tá? Então, a partir desses três elementos do exame de urina, eu já consigo avaliar se a função renal desse paciente está dentro da normalidade ou não. Então, viu a importância de vocês saberem ler um valor de referência, saber o que significa cada uma dessas substâncias que nós já vimos em todas as aulas, hoje nós só estamos vendo elas dentro de um exame de urina, porque só com esses números eu já consigo saber que esse paciente está com algum problema renal. Pode ser uma insuficiência renal aguda ou crônica. Para fazer a distinção, eu vou verificar os outros exames que nós vimos nas aulas de insuficiências renais, tá? Mas só por esse de urina eu já sei que tem algum comprometimento no funcionamento renal desse paciente. Vamos verificar agora
hematúria e leucócitos. Aqui está o exame de urina completo. Tem todas as informações. Vai ter a cor, aspecto, densidade, depósito, pH, tudo que nós vimos na nossa aula, lembra daquela aula que nós tivemos características de urina, onde eu falei para vocês fazerem a avaliação física de uma urina por tudo isso que está listado aqui, que nós vimos as cores das urinas, como que deve ser o pH de uma urina. Perdão, gente, tem algum colega querendo entrar agora. Tá. A Camila tava, eu vi agora no chat, ela estava acertando todos os diagnósticos. Vamos lá. Foi feita análise química de proteínas, não tem proteínas, corpos cetônicos, não tem corpos cetônicos, sangue, não tem sangue, quer dizer, cadê sangue? Não contém sangue de HB, tá? Agora vamos fazer a identificação aqui, na parte microscópica de sedimentos. Foi encontrado 6.000 hemácias por ml. O valor de referência, tá aqui todos os valores de referência, de hemácias de uma urina normal, que um paciente que não tem nenhum comprometimento urinário, é de 0 a 5.000 hemácias por ml. Esse valor de 6.000 está dentro do valor de referência? O que vocês acham? Hein, senhores? O que vocês acham? Foi encontrado 6.000 hemácias por ml de urina. O valor de referência é de 0 a 5.000. Esse valor está alterado ou não? Tá alterado. Tá alterado. Isso. Finalmente, alguém respondeu. Essa aula, infelizmente, eu vou ter que ver a participação de vocês, para vocês entenderem mesmo. Quando eu tenho hemácia, quando eu tenho sangue na urina, vocês lembram qual é o nome que eu chamo? O termo técnico que nós estudamos? Sangue na urina? Não? É hematúria. Sangue na urina é hematúria. Leucócito, gente. Leucócito é aquela mesma célula de defesa que nós vimos no sangue, também pode ser verificado na urina. Esse paciente ele está com 41.000 leucócitos por ml de sangue. O valor de referência é de 0 a 7. De 0 a 7.000 leucócitos por ml. Quanto a leucócito, o valor encontrado nesse paciente está normal ou está alterado? Elevado. Alterado. Tá elevado ou tá diminuído? Elevado. Isso. Gente, quando o leucócito estiver alterado no exame de urina, seja para mais ou seja para menos, sempre vai indicar uma infecção urinária. Então aqui vocês já conseguem fazer uma identificação de uma infecção urinária olhando o exame de urina. Vocês vão lá nos leucócitos. Se tiver mais leucócito do que o recomendado ou menos leucócito do que o recomendado, esse paciente vai estar com infecção de urina. Se você for olhar o hemograma desse paciente, lá vai estar mostrando uma infecção. Se você olhar no exame de urina, vai ser uma infecção também. Se ele tiver ardor a urinar, já vai ser os sinais clínicos. Com tudo isso, eu digo que o paciente tem uma infecção de urina. Eu consegui identificar uma infecção de urina pelo hemograma, pelo exame de urina e pelos sintomas clínicos, tá? Dá para fazer das 3 formas. Então, o paciente desse exame de urina em questão que nós estamos avaliando, ele está com infecção urinária, porque os leucócitos deles estão aumentados, e ele também tem indícios de hematúria, porque as hemácias também estão aumentadas.
Vamos ver esses daqui, gente. Deixa eu ver. Vamos lá para hemácias. Em alguns tipos de exames de urina, não vai estar a quantidade por ml. Eles vão chamar de quantidades por campo, tá? Que é quase a mesma coisa, só que os números a se trabalhar é um pouquinho menor. Todos os que a gente faz, especialmente no SUS, aqui no Acre, é dessa forma, tá? Vai ter leucócito por campo, hemácia por campo, daí, mas no geral, sempre vai seguir a mesma regra. Olha o valor de referência e olha o que foi encontrado. De hemácia nesse paciente, foi encontrado uma hemácia por campo. No valor de referência, diz que para se considerar normal, eu tenho que ter até 3 hemácias por campo. Normal. Esse valor que eu encontrei aqui é normal ou alterado? Normal. Normal, porque ainda está menor do que 3. Agora, leucócitos. Nesse tipo de leitura de exame de urina, foi encontrado um leucócito por campo. No valor de referência, diz que para ser considerado normal, tem que ter até 5 leucócitos por campo. Esse paciente está com os leucócitos alterados ou normal? Não. Normal. Vocês acham que aqui tem algum tipo de infecção urinária ou não? Não. Não, porque está tudo normal. Então, não tem nenhuma alteração nesse exame de urina. E assim, gente, nós encerramos toda a nossa aula básica de infecção, de leitura de exames.